Bom dia, boa tarde, boa noite, sétimo ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Eu espero que sim. Professor David aqui. Vamos dar início a mais uma aula de português, tá bom? Nessa aula nós iremos aqui trabalhar a disciplina de interpretação textual, tá bom? Só um minutinho, pessoal. Ok, pessoal, então vamos lá. Como eu estava falando para vocês, a gente vai dar início aqui a mais uma aula. Devido ao nosso feriado, né, a gente começou aí, a gente não fizemos a nossa aula de gramática, então a nossa aula de gramática ela vai ficar para sexta-feira. A gente vai ter aqui a aula de produção, para a gente poder finalizar esse capítulo do livro, tá bom? E darmos início ao nosso próximo capítulo, beleza? Nesse capítulo, como vocês viram, a gente estava trabalhando aí, a gente trabalhou o texto entrevista, que na verdade é o relato, né? Mas é um relato sobre uma entrevista em que o entrevistado ele teve todas as suas informações distorcidas. E aí a gente parou na página 129, vamos dar continuidade a partir agora do oitavo quesito e dar continuidade até a página 133, tá bom? Como seriam muitas perguntas aqui, eu separei em duas aulas para não ficar muito cansativo, para que a gente consiga fazer a resolução de todas as perguntas e que vocês conseguissem absorver tudo, tá bom? A intenção aqui é que vocês consigam, pessoal, absorver todo o conteúdo, que vocês consigam entender tudo, responder sozinhos, tá? Sem a minha intervenção, mas sempre, eu, claro, no final de cada pergunta eu sempre dou a resposta, mas eu dou esse prazo justamente para que vocês possam ter tempo de tentar responder sem a minha intervenção. Esse é o meu objetivo, tá bom? Com essas pausas. Eu quero que vocês tentem responder em casa. E da mesma forma nós faremos hoje. Eu quero que vocês tentem responder as questões baseado no texto. Vamos continuar aqui, então, a partir da página 130. Peguem seus livros, abram na página 130, livro grosso de português, que eu vou colocar o nosso cabeçalho. Então, pessoal, vou abrir aqui vocês. Só um minutinho. Pronto. Pronto, temos aí o 11º. Diz o seguinte. Leia a tirinha. Serafim, quando você vai fazer a sua parte no trabalho de português? Quando eu fizer, mandarei para você. Não acredito nesse subjuntivo. Analisando o diálogo entre Pedro e Serafim, explique o pensamento de Pedro no último quadrinho. Está baseado nos modos verbais. Lembra que a gente estudou indicativo, subjuntivo, imperativo, e o subjuntivo ele tem a função de indicar condição, indicar possibilidade,
indicar dúvida, indicar incerteza, indicar a condição, como eu já falei, né? E também ele pode indicar desejo de alguma coisa. Então, quando ele fala aí, ó, quando eu fizer, mandarei para você. Então, quando eu fizer, aí a gente tem aí o verbo fazer no subjuntivo, né? No futuro do subjuntivo, beleza? E aí, como quando ele fala quando eu fizer, a gente sabe que no futuro do subjuntivo não existe um tempo exato. O futuro do subjuntivo ele não indica um tempo exato. Quando eu fizer, ou seja, quando eu fizer, não existe um tempo correto, não existe um tempo exato, tá? O tempo ele fica vago quando eu fizer, tá bom? Fica um tempo aí vago, beleza? Pronto. Então a resposta é essa, tá bom? 12º, o modo subjuntivo, ao contrário do indicativo, expressa uma ação que talvez se realize dependendo de algumas condições, como em quando eu fizer o trabalho, mandarei para você. Esse modo verbal também apresenta os tempos presente, pretérito, perfeito e futuro. A respeito do presente do subjuntivo, podemos afirmar que, letra A, deixa eu colocar aqui, podemos afirmar que, letra A, indica um fato que está ocorrendo no momento da fala. E liga para mim depois, por favor, estou caminhando. Letra B, indica um acontecimento certo, ocorrido no presente. Um exemplo disso é, eu sei o que estou fazendo. Letra C, expressa um acontecimento que ocorria, mas que por algum motivo não ocorre mais. Eles corriam juntos todas as tardes. Oi. Ok? Já, peraí. Não ocorre mais. Eles corriam juntos todas as tardes. Letra D. Sugere um desejo incerto, por isso é utilizado para expressar hipóteses ou suposições, como em tomara que ele saiba para onde estamos indo. E último, indica uma ordem que deve ser atendida imediatamente. Varra o quintal agora. Então, pessoal, esse modo verbal aí apresenta tempo presente, pretérito, perfeito e futuro. A respeito do presente subjuntivo. O presente do subjuntivo, ele indica o que exatamente, pessoal? Pensem aí, baseado no que a gente estudou. Então, pessoal, acredito que foi tempo suficiente para vocês conseguirem pensar, baseado no que nós estudamos acerca dos aspectos verbais, dos modos verbais. Eu expliquei para vocês que o indicativo, ele indica uma afirmação, tá? Um fato sobre alguma coisa. O subjuntivo, por sua vez, pessoal, ele não indica um fato, tá bom? Só um minuto. Oi? Não. Ou então o indicativo ele indica uma afirmação, o subjuntivo, pessoal, ele pode indicar várias coisas. Ele pode indicar incerteza, pode indicar dúvida, pode indicar a possibilidade, pode indicar desejo, pode indicar tudo isso. A única frase aqui, a única sentença que indica aqui alguma das funções do subjuntivo é a letra D. Sugere um desejo incerto, por isso é utilizado para expressar hipóteses ou suposições, como em tomara que ele saiba para onde estamos indo. Saiba. Tá? Então, a gente vê aqui que o verbo está no presente subjuntivo, indicando o quê? Incerteza, indicando hipótese ou suposição. Tá bom? Muito bem. Vamos agora para o 13º. No 13º, a gente tem aí uma outra tirinha que diz o seguinte, vamos ler aqui. Leia a tirinha abaixo e em seguida responda as questões propostas. Aí a gente tem aí. Só é possível formular uma ordem empregando o verbo imperativo. Aí diz aí, silêncio. Aí a turma pergunta, professora Norma, silêncio é um verbo no imperativo? Claro que não. Ok, muito bem.
Vamos agora para as questões. Letra A. Na tirinha, percebemos que os alunos estão em uma aula de português. Qual é o tema dessa aula? Qual é o tema? A professora Norma ela está falando sobre o quê? Que é algo que no quarto quadrinho os alunos reforçam. Isso mesmo, pessoal. Ela está falando sobre o modo imperativo, tá bom? Que é um modo verbal que é usado para expressar ordens. Expressa ordens, tá bom? Ordem e algum desejo. Pronto, deixa eu tirar isso aqui. Pronto. Letra B. Qual classe de palavras se relaciona a esse conteúdo gramatical? Ou seja, em modo imperativo, ele está relacionado a que classe de palavra, pessoal? Substantivo, verbo, advérbio, adjetivo, preposição, artigo. Qual é a função disso aí? O que vocês acham? Ou qual é a classe gramatical que está relacionada a essa função do imperativo? Só tem um. É a função são os verbos, né, pessoal? Os verbos que são responsáveis por realizar frases imperativas. São eles que iniciam aí algum termo imperativo. Por exemplo, corra, coma, morra, saia, estude, trabalhe. Todos esses verbos aí estão no imperativo. Eles estão indicando um tipo de ordem. O imperativo de todos os três modos verbais, ele é o mais fácil, pois ele tem menos conjugações e ele tem basicamente uma única função. Ele serve para dar uma ordem, dar um conselho, né? Esse tipo de coisa. Então, os verbos aí no imperativo são as formas mais fáceis de decorar. Vamos agora para a letra C. Na nossa comunicação diária, qual é a função desse conteúdo? Ou seja, pessoal, eu quero que vocês especifiquem aqui qual é a função do imperativo na nossa comunicação diária, no dia a dia de vocês. Quando é que vocês utilizam os verbos do imperativo? Pensem aí. Pessoal, eu utilizo bastante o imperativo para dar conselhos e também para dar ordens. Por exemplo, não faça isso, estude mais, melhore, coma melhor, né? Cuide da sua saúde. Então, a gente pode usar tanto para indicar o conselho quanto para indicar uma ordem. Vai depender bastante da forma como você pronuncia, como você fala, da intenção, da tonalidade, né? O tom da voz que você usar vai indicar se é um conselho, se é uma ordem, tá bom? Aí temos aí. Letra D. Essa função pode ser exercida somente pela classe de palavras indicada no item B, como isso é mostrado na tirinha. Ele está perguntando aqui, pessoal, se para você indicar uma ordem, você só pode indicar a ordem se for utilizando um verbo imperativo. Ou seja, apenas os verbos imperativos têm a capacidade de indicar ordem de alguma coisa. O que é que vocês acham? Essa informação ela é correta ou não? Somente os verbos podem indicar ordem. É verdade isso? O que é que vocês acham? Não, pessoal. Como a gente viu na tirinha, não é verdade, tá? Não são apenas os verbos que podem indicar uma ordem. Outras classes de palavras também podem indicar. Por exemplo, aqui, ó, a gente tem uma interjeição, que silêncio é um substantivo, está agindo como uma interjeição. E está indicando uma ordem. Silêncio é como se ela estivesse dizendo, façam silêncio. Mas aqui ela utiliza apenas silêncio, fazendo uma ordem, pedindo que as pessoas façam silêncio. E aí, ainda assim, a gente percebe que temos uma ordem aí. Tá? Não muda o fato de ser uma ordem, mesmo que ela não tenha utilizado um verbo. Então, a resposta é não. Não, os verbos não são os únicos
responsáveis por formular frases imperativas, tá bom? Não são os únicos responsáveis por indicar ordens. Outras palavras também podem indicar ordens, tá bom? Pronto, vamos para o 14º agora. 14º diz o seguinte: entre as afirmações abaixo, indique aquela que justifica o motivo da dúvida do menino expressa no último quadrinho. Ele quer que vocês indiquem aqui a justificativa para a dúvida do menino no último quadrinho. Como não estava atento à aula, o menino não entendeu o conteúdo ensinado. A professora explicou muito bem o conteúdo, a professora ensinou um conceito que não corresponde necessariamente à realidade, a fala da professora expressa no primeiro quadrinho foi bastante clara, por isso o menino não entendeu. E aí, pessoal, o que é que vocês acham? Qual foi o motivo que justifica a dúvida levantada pelo aluno no último quadrinho, de não entender a questão do imperativo ser apenas os verbos? Pessoal, a resposta correta aí é a letra C. A professora ensinou um conceito que não corresponde necessariamente à realidade. Ela generalizou, tá bom? O imperativo ele pode sim ser formado por outras classes de palavras, como é o caso aí do substantivo, que está formando uma frase no imperativo, tá bom? Então, tecnicamente, a culpa foi da professora que ensinou aí um termo genericamente incorreto, tá bom? Muito bem, vamos agora para a 15ª questão. A 15ª questão diz o seguinte, pessoal. Isso aqui. Que diferenças de sentido você identifica entre os seguintes pares de frases abaixo? É que nós identifiquemos as diferenças de sentido das frases abaixo. Você é arrogante, você está sendo arrogante. Você gosta de estudar, você está gostando de estudar. Manaus é muito quente, Manaus está muito quente. Eu já saí, eu estou saindo. Este carro tem muitos problemas. Esse carro está com muitos problemas. Pronto. Quais são as diferenças de sentido que a gente consegue perceber aí nesses pares de frases aí, sem Deus, pessoal? Pensem com cuidado aí, vejam, tentem identificar o tipo de diferença no sentido que foi estabelecida pela mudança dos verbos aí. As diferenças, pessoal, no significado são o seguinte. Quando a gente usa o presente simples, ó, a gente está vendo aqui o presente simples, você é arrogante. Aqui o presente contínuo, o presente progressivo, é como se desse uma ideia de algo que está em continuidade. Você é arrogante, você sempre é arrogante. Você está sendo arrogante, ou seja, é uma coisa temporária, não é que ele seja sempre arrogante, ele está sendo arrogante naquele momento. A mesma coisa aqui, você gosta de estudar, você sempre gosta ou você está gostando agora? Você está gostando agora de estudar, né? É como se estivesse se referindo ao agora, tá bom? Letra C. Manaus é muito quente. Aí temos aí Manaus está muito quente. Aí é muito quente quer dizer que é um estado um estado eterno, ou seja, definitivo. Manaus sempre é quente. Mas quando a gente usa o verbo estar, Manaus está muito quente, a gente quer dizer o quê? Que é um estado temporário. Ou seja, ele não é sempre quente. Às vezes ele é, às vezes não. Tá bom? Mesma coisa a letra D. Eu já saí, uma ação que já acabou, né? Ele já saiu, já completou a ação. Eu estou saindo, quer dizer que ele ainda está realizando a ação de sair. Ele ainda está caminhando para fora da porta. Tá bom? Letra E. Este carro tem muitos problemas. Este carro está com muitos problemas. Quando ele fala que tem muitos problemas, ele dá a entender o quê? Que o carro já veio cheio de problemas, né? E tem muitos problemas desde sempre.
Já a segunda parte dá a entender que esses problemas só começaram a aparecer agora, tá bom? São problemas recentes, que começaram a surgir desde agora. Então, pronto. Todas aí estão indicando o sentido, a diferença do sentido, tá bom? Bom, vamos agora para o 16º e para podermos encerrar aqui o nosso conteúdo, tá bom? 16º diz o seguinte: em cada par de frases a seguir, uma soará estranha. Procure explicar por quê. Por quê? Letra A, ele tem morrido do coração. Muitas pessoas têm morrido do coração. Os funcionários têm festejado os avanços. Os funcionários têm sido demitidos hoje. Ele tem respirado com dificuldade. Ele tem nascido hoje. Tentem explicar, pessoal, o porquê desses pares aí soarem tão estranhos aos nossos ouvidos. O que vocês acham? Pessoal, as diferenças de sentido aí, elas de fato provocam uma mudança muito nítida. Por quê? Porque quando a gente usa aqui o pretérito perfeito composto, em alguns verbos aqui não soa legal. Por exemplo, ele tem morrido do coração. Quando a gente fala ele tem morrido do coração, a gente dá a entender que é algo que ele tem realizado sempre, né? Mas não é, tá bom? Porque você só pode morrer uma vez. É diferente, entendeu? Ele tem morrido do coração, ou seja, uma coisa que só pode acontecer uma vez, não pode acontecer várias vezes, sabe? Então, ele tem morrido do coração não faz sentido. Muitas pessoas têm morrido do coração faz sentido, porque quer dizer que é uma ação contínua, que tem acontecido constantemente. Já esse aqui, ele tem morrido do coração, não. Os funcionários têm festejado os avanços, ou seja, é uma coisa que eles têm feito constantemente. Muitos funcionários têm festejado constantemente os avanços. Os funcionários têm sido demitidos hoje, não faz sentido, pessoal. Tá? Demitidos hoje, ou seja, é uma ação que acontece todas as vezes hoje, não faz sentido. Quando a gente usa esse verbo tem aqui, tem morrido, tem sido, tem feito, a gente dá a entender que é uma coisa que acontece constantemente. Não tem como você ser constantemente demitido no mesmo dia, é impossível. Tá? Letra C, ele tem respirado com dificuldade. Pode ser, ou seja, uma coisa que ele tem feito constantemente, ele tem dificuldade em respirar. E essa dificuldade ela tem se estendido. Ele tem nascido hoje, é impossível, não tem como você nascer várias vezes, tá? Então, o erro de sentido aí é esse, aqui é uma ação que se repete constantemente. Então, não tem como você utilizar aí esses verbos nessas ocasiões, tá bom? Pronto, então finalizamos aqui, pessoal. Finalizamos essa primeira parte aqui das atividades. Próxima aula temos mais algumas atividades aqui. Vamos realizar para, enfim, finalizarmos o nosso capítulo, tá bom? E trabalharmos aí os advérbios, beleza? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Se tiverem alguma dúvida, estou à disposição no projeto, tá bom? Espero também que vocês tenham aproveitado o feriado de vocês. Vejo vocês na nossa próxima aula. A próxima aula será a aula de gramática, tá bom, gente? Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana, um bom descanso e nos vemos na nossa próxima aula semana que vem. Tchau, pessoal. Até a próxima. Não, perdão, essa semana ainda teremos uma aula aí de gramática ainda, tá bom? Tchau e até a próxima aula.